E aí, galerinha, tudo bem? Aqui, professora Andresa Gomes, professora de História, para mais uma videoaula. E o tema da nossa videoaula é Expansão Comercial e Marítima Europeia, as grandes navegações. Então, pegue logo sua bússola ou seu astrolábio e vem comigo! Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essa música se chama Os Argonautas, de Caetano Veloso. O refrão, que diz navegar é preciso, viver não é preciso, é do poeta Fernando Pessoa. Ela reflete bem o espírito das grandes navegações, nas quais muitos portugueses morreram navegando por mares nunca dantes navegados. Quando falamos da expansão ultramarina europeia, devemos pensar nos motivos que levaram os europeus a realizar esse empreendimento. Os europeus do período tiveram que enfrentar o próprio medo. O medo do desconhecido. Até o final da Idade Média, o mundo conhecido pelos europeus, isto é, o mundo conhecido pelos europeus no século XV, era basicamente a própria Europa, parte da África e da Ásia. A América e a Oceania eram totalmente desconhecidas. O Oceano Atlântico era chamado pelos europeus de Mar Tenebroso. E o próprio nome indica o pavor que o Oceano Atlântico inspirava nos europeus do período. Existiam, de fato, perigos reais, como naufrágios, a comida que acabava, porque eles não sabiam como calcular o tempo de viagem, já que a viagem era rumo ao desconhecido. Por vezes, a comida azedava e eles disputavam ratos para não morrer de fome. Calmarias podiam fazer a viagem durar uma eternidade. Mas, além disso tudo, ainda existiam os perigos imaginários. Os europeus acreditavam na existência de monstros marinhos que dizia-se iriam devorar as embarcações, sereias que com seu canto melodioso atraíam os navegadores para o meio do oceano. Acreditavam que na altura da linha do Equador o mar fervia. Alguns europeus do período acreditavam que a Terra era quadrada, era plana e que a qualquer momento o oceano poderia acabar num abismo. O medo foi o primeiro obstáculo que os europeus tiveram que ultrapassar para se lançarem nas grandes navegações. Contudo, o desejo de conhecer as maravilhas narradas pelas poucas pessoas que puderam viajar para o Oriente naquela época, o sonho de riqueza e a missão cruzadista eram mais apelativos que os temores diante do desconhecido. Já que o risco de morte era elevado e o medo do desconhecido também, vejamos os fatores que impulsionaram as grandes navegações. Em primeiro lugar, a busca de um novo caminho marítimo para as Índias das Especiarias, após a tomada de Constantinopla. Os europeus sempre navegaram para o Oriente pelo Mar Mediterrâneo, que fica entre a Europa e a África. Mas desde a tomada de Constantinopla, em 1453, pelos turcos otomanos, os europeus cristãos tiveram que buscar um novo caminho marítimo para o Oriente, chamado genericamente de as Índias. É importante frisar que a busca de um novo caminho marítimo para as Índias foi o principal fator que levou os europeus a enfrentar o medo. O lucro advindo do comércio das especiarias, cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, entre outros, valia o risco. Só a pimenta naquela época valia tanto dinheiro que muitos pais deixavam para os filhos como herança um pote de pimenta.
Além do fator econômico, a busca de um novo caminho marítimo para as Índias, também impulsionaram os europeus a se lançarem por mares nunca antes navegados, o desejo de expandir a fé cristã, ou seja, a missão cruzadista, a ambição material e o gosto pela aventura, que obras como a de Marco Polo, Livro das Maravilhas, geraram em muitos europeus. Fatores estão a aliança entre o rei e a burguesia, ambos interessados no poder e no dinheiro que esse empreendimento iria gerar. E dessa aliança vieram os recursos que impulsionaram a cartografia, o desenvolvimento das caravelas, dos instrumentos náuticos, como a bússola, o astrolábio e o sextante, que você pode ver aí na imagem, entre outros. A invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg também foi primordial para que as viagens além mar pudessem ocorrer, porque popularizou obras como o Livro das Maravilhas, de Marco Polo, entre outras obras de autores renascentistas. A mentalidade renascentista foi importante para o processo. O racionalismo, o individualismo, o naturalismo, entre outros postulados renascentistas, foram primordiais para que as grandes navegações pudessem ocorrer. Além disso tudo, o apoio dado pela Igreja no contexto da Contra-Reforma, desejosa em conquistar novos fiéis entre os gentios. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. Vejamos agora os fatores que garantiram o pioneirismo português nas grandes viagens marítimas. Em primeiro lugar, a consolidação precoce da monarquia centralizada. Portugal foi o primeiro Estado nacional a surgir na Idade Moderna. Em Portugal, havia a existência de um grupo mercantil forte e enriquecido. Além disso, os lusitanos possuíam a liderança em tecnologia náutica, graças à Escola de Sagres. Os portugueses possuíam também um projeto de conversão dos pagãos. Além disso tudo, havia o conhecimento que os portugueses possuíam do Atlântico Norte, acostumados que estavam com a pesca do bacalhau. Os portugueses pretendiam chegar às Índias contornando o continente africano, no que ficou conhecido como Périplo Africano. Em 1482, Diogo Cão chegou à foz do rio Congo e, nos anos seguintes, conduziu seus navios mais para o sul. Depois foi a vez de Bartolomeu Dias, que entre 1487 e 1488 alcançou o extremo sul do continente africano, que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Na tentativa de descobrir uma rota marítima para alcançar as Índias, os espanhóis optaram por navegar para o ocidente, evitando contornar a África, território que já contava com muitas expedições portuguesas. Ao explorar novos mares, Cristóvão Colombo, genovês financiado pela coroa espanhola, chegou à América em 1492. Em 1497, Vasco da Gama partiu de Portugal à frente de uma expedição, que no ano seguinte atingiu Calicut, descobrindo o caminho marítimo para as Índias. A rota ocidental para o Oriente foi retomada em 1519 com a expedição de Fernão de Magalhães, navegador português financiado pela Espanha. Magalhães dirigiu-se ao Atlântico Sul, atingiu o Oceano Pacífico utilizando a passagem hoje conhecida como Estreito de Magalhães em sua homenagem, seguiu viagem e em 1521 chegou às Filipinas, onde foi morto em um conflito com os nativos. A viagem prosseguiu e no ano seguinte, sobreviventes da tripulação retornaram à Espanha, concluindo a primeira viagem de circunnavegação. A chegada de Colombo à América
foi seguida por várias petições espanholas e portuguesas à Igreja, com o objetivo de proteger o acesso às terras encontradas e garantir maior participação na obra evangelizadora. Diante disso, a Igreja decretou uma série de bulas papais que concediam à Espanha e a Portugal um monopólio sobre determinados territórios. Assim, em 1494, foi acordado entre os dois estados o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dividia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Documentos importantes mostram que Portugal teria enviado o navegador Duarte Pacheco Pereira à América antes de Cabral, isso ainda em 1498. Para os historiadores atuais, o Brasil não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Em 1500, Cabral foi enviado pelo rei de Portugal à América para reconhecer as terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, já pertenciam a Portugal. E, além disso, estabeleceu um ponto de apoio para a chegada às Índias. Os portugueses acreditavam que a distância entre a costa africana e a americana fosse menor. Desfeito o engano, Portugal perdeu interesse pelas terras. O fato é que, para os historiadores atuais, Cabral não aportou acidentalmente no Brasil. Os indígenas chamavam o Brasil de Pindorama. Após uma mudança de rota, Cabral aportou na ilha de Vera Cruz, primeiro nome dado pelos portugueses ao Brasil, e depois seguiu viagem até as Índias. Que nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. O encontro entre europeus e americanos. As conquistas ultramarinas produziram grandes transformações tanto na Europa como na América. O mundo conhecido pelos europeus ampliou-se enormemente. O comércio tornou-se mundial e o eixo econômico deslocou-se do Mediterrâneo para o Atlântico. Os europeus introduziram na América uma série de animais e plantas até então desconhecidos pelos nativos. Trouxeram ainda suas instituições políticas, sua cultura cristã e doenças estranhas aos indígenas. Por sua vez, espécies animais e vegetais americanas foram levadas para diferentes partes do mundo. Além disso, as notícias sobre as populações da América também viajaram pelo planeta, mudando a mentalidade europeia. O encontro entre europeus e povos nativos do continente americano foi marcado pelo estranhamento. As características que observavam nos outros eram bem diferentes das que estavam habituados a ver em seu local de origem. Acostumados a interpretar o mundo com base em uma visão maniqueísta, dividido entre o bem, ou Deus, e o mal, ou demônio, o inferno, os europeus viam os nativos da América de maneira contraditória. Se por um lado os consideravam seres puros e inocentes, habitantes do paraíso, por outro, em razão de seus estranhos costumes, como as práticas antropofágicas, isto é, o canibalismo, viam-nos como seres condenados ao inferno. Ninguém resumiu tão bem a conquista da América como o poeta chileno Pablo Neruda, quando ele afirmou: a espada, a cruz e a fome foram dizimando a família indígena. A espada refere-se à superioridade bélica. Afinal, os europeus possuíam armas de fogo, cavalos, espadas de aço. A cruz refere-se à imposição do cristianismo aos povos nativos. E a fome se refere à destruição do modo de vida dos povos indígenas, que foram escravizados. Volte para o seu